pela atual circunstância jurídica, a gente não sabe se o Edinaldo vai ser o cara que vai apertar as mãos do Carlo Ancelotti quando ele for apresentado no dia 26. Porque o negócio tá enroscado. É na justiça, é no comitê de ética. Então, assim, primeiro, Monique, bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Bom dia, Moniquinha. Por que a CBF resolveu atropelar os trâmites normais e anunciar unilateralmente que o Ancelotti vai ser o nosso técnico até o dia 26? Aliás, a partir do próximo dia 26, Moniquinha. Bom dia. Bom dia, André. Um abraço para você, para todo mundo que está ligado com a gente, que está acompanhando a gente aqui nessa live agora de manhã. Bom, o que a gente entende, né, diante desse cenário todo, de tudo que a gente viu na CBF nesses últimos dias, é que a questão política, né, esse momento político conturbado, ele influenciou diretamente nessa correria para que esse anúncio fosse feito ontem pela manhã, antes das 11 da manhã. Para a gente tentar explicar, né, para a galera que está acompanhando a gente, ontem existiu uma audiência marcada às 2 horas da tarde, que seria a audiência onde o Coronel Nunes, ex-presidente da CBF, daria um depoimento, e o intuito dessa audiência era analisar as condições de saúde mentais do Coronel Nunes, para entender se ele tinha de fato condições mentais de assinar o acordo que foi assinado no início desse ano, que mantém o Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. E todos os indícios levam a crer que a assinatura teria sido falsificada por conta do estado de saúde do coronel, um estado crítico de saúde e que não permitiria que ele assinasse esse acordo. Então, diante desse cenário, com essa audiência marcada às 14 e nos bastidores, muita gente falando com certeza que a audiência levaria à retirada do Edinaldo Rodrigues da CBF, o anúncio foi feito ontem pela manhã. Então, o que a gente tem de informação e todo o entendimento da situação é que esse cenário político conturbado, essa instabilidade na presidência da CBF fez com que as coisas fossem antecipadas, com a CBF anunciando antes mesmo do Real Madrid. Todo mundo já sabia que o Ancelotti ia sair do Real Madrid ao fim de La Liga, mas a expectativa era que esse anúncio fosse feito pelo Real na quinta-feira, depois do jogo de amanhã, e aí que a CBF confirmasse somente depois do Real Madrid. Mas o anúncio veio ontem pela manhã, assim que o presidente Edinaldo Rodrigues recebeu o ok vindo do emissário que estava na Europa, na Espanha, a mando da CBF, comandando essas negociações. Assim que esse ok foi recebido, tudo foi coordenado para que o anúncio fosse feito ainda ontem pela manhã, pegando todo mundo de surpresa e agora confirmado pelo Carlo Ancelotti, como disse a Tati Mantovani, depois dessa entrevista coletiva com um clima meio tenso, né, André? Então, a gente viu no semblante do Carleto que ele não estava à vontade, afinal de contas, ele está sendo anunciado e festejado para começar um trabalho em outro lugar e ainda tendo contrato com uma equipe que é a equipe da vida dele, junto com o Milan, né? Real Madrid e Milan são as equipes da vida do Ancelotti enfim, é um ídolo, talvez o maior treinador da história do Real Madrid. Ele ficou realmente numa posição desconfortável. Ô, Monique, eu vou tentar separar aqui a história e do Ancelotti no campo, eu vou poder falar com calma depois e vai ter bastante tempo. Porque, assim, o Ancelotti, ele vai ter que ser blindado dessa história política, né? Eu não imagino, por exemplo, que se politicamente caiu o Edinaldo, assumir a Monique Danello assume a seleção brasileira, a Confederação Brasileira. Eu não imagino que a Monique ou qualquer outra pessoa vá tirar o Ancelotti. Vai falar, ó, o senhor assinou um contrato, foi com outro cara, o outro cara tá destituído, então rasga o contrato. Não vai fazer isso. Mas a seleção vai ter que ser blindada dessa história política. Então, a parte de bola, eu falo depois. Na parte jurídica, o Monique, a situação, assim, ó, ela parece ser bem delicada, porque além do problema na justiça e da tal assinatura do Coronel Nunes, que ontem, né, disse que não podia ir depor, inclusive disse que veio a São Paulo para poder ser tratado, fazer alguns exames no hospital top de linha aqui e tal. A situação de saúde do Coronel Nunes não parece ser das mais simples, né? Parece ser uma situação
bem delicada. Então, tem a história dessa assinatura. E agora, Monique, tem também o pedido de um dos vice-presidentes da CBF, o Fernando Sarney, lá na comissão de ética da CBF. E para quem não sabe, porque a política é chata mesmo, mas para quem não sabe, quando caiu o Caboclo, lembram do Caboclo de denúncia de assédio moral, assédio sexual e tal, papapi, papapá? Não foi a justiça comum que derrubou o Caboclo, até porque a FIFA não permite ingerência de justiça comum, e aí foi o comitê de ética da CBF quem derrubou o Caboclo. E agora há um pedido no comitê de ética para que o Edinaldo seja imediatamente colocado de lado da presidência da CBF. Então, assim, a situação do Edinaldo, ela não é nem um pouco tranquila, né, Monique? Não, não é. Apesar de ontem a audiência ter sido retirada da pauta por conta dessa petição, né, que foi enviada pela manhã falando sobre o estado de saúde do Coronel Nunes, a situação de instabilidade ela ainda é muito latente, André. E não só o Fernando Sarney, que é um dos vices da CBF, fez esse pedido no Comitê de Ética, como ontem na Justiça ele também entrou com uma liminar. Então estava acompanhando desde de manhã o passo a passo desse processo. Primeiro veio a petição em relação ao estado de saúde do Coronel Nunes, depois a audiência foi retirada da pauta, né, pelo fato de não ter o Coronel Nunes ali à disposição, e logo depois o Fernando Sarney também entrou com uma liminar pedindo urgência, né, na tratativa desse caso e pedindo a saída do Edinaldo Rodrigues imediatamente da presidência da CBF. E o que eu tenho de informação é que não necessariamente a audiência será adiada. O desembargador está com todas as informações e com toda a documentação na mão e ainda aguarda uma decisão do desembargador. Então, pode ser que ele decida por retirar o Edinaldo da presidência ou entenda que, de fato, o coronel não tenha condição de saúde, mesmo sem escutar o coronel, por tudo que já foi anexado nesse processo e por todas essas informações que já estão circulando e que já vinham no processo, né? Do próprio Coronel Nunes já ter atestado o problema de saúde dele, né? Problemas neurológicos, enfim, uma questão muito grave mesmo. Então, são várias frentes, é o que dá para a gente explicar, né, da melhor maneira para o nosso público que está em casa, são várias frentes atacando o Edinaldo, né, seja na Justiça Comum, no Comitê de Ética da CBF, é um momento de muita instabilidade. Fazendo esse paralelo com o Carlo Ancelotti, a gente não tem tantos detalhes do contrato, além de questão de tempo, de parte financeira e etc., mas eu imagino que não tem nada nesse contrato que condiciona o Ancelotti ao Edinaldo Rodrigues, e eu concordo com você. Para as pessoas em casa entenderem, André, é uma briga política que não envolve a seleção brasileira. E, apesar dessa briga política, apesar desse ambiente totalmente conturbado, a gente consegue hoje trazer para a seleção brasileira um dos maiores técnicos do mundo. É até meio contraditório, né? Porque é um momento de tanta bagunça na CBF e a gente consegue trazer um técnico com o peso do Carlo Ancelotti. Então, a minha visão, pelo que eu entendo de bastidores, é apenas um conflito político. A seleção, ela está descolada desse conflito, independentemente de quem entrar no lugar do Edinaldo, a questão é pessoal com o Edinaldo. É uma questão totalmente política. Não é uma questão de vamos desfazer tudo que fez o Edinaldo, não, não é isso. Então eu acho que a seleção, ela se descola disso, mas de fato a gente não sabe quem vai estar na presidência, como você disse, para receber o Ancelotti no dia 26 na sede da CBF e apresentá-lo como novo técnico da seleção brasileira. E eu acho que o que você falou mostra para uma galera que não entende o valor da camisa da seleção brasileira, que mesmo numa situação como essa, o treinador mais vencedor do futebol mundial aí em atividade, ele topou vir para dirigir a seleção brasileira. Esse é o tamanho da camisa da seleção brasileira, que vem sendo maltratada assim há algum tempo, que tem sido usada politicamente há algum tempo. A gente sabe. Tem jogador que joga com a camisa da seleção brasileira que você olha e fala, cara, sério mesmo que esse cara tá na seleção brasileira? Mas ainda é a camisa mais importante de seleção do mundo, da história. Por quanto tempo vai ser, eu não sei, né? Porque nós estamos ficando para trás. Agora, a gente tinha tanto crédito historicamente que a gente ainda é. E a gente precisa voltar a ser. Estamos gastando a gordurinha, né? Pois é. Então,
Monique, pra gente encerrar aqui de seleção brasileira, eu vou voltar a falar de seleção brasileira, tá? Mas para poder aproveitar a sua presença aqui, Monique, você é uma pessoa que conhece demais bastidores da CBF, de seleção, o mundo dos negócios, dos empresários. Eu queria que você me explicasse, caso você saiba, que raios que a CBF precisou de um intermediário que nunca ninguém tinha ouvido falar, tal de Diego Fernandes. Por que que a Confederação Brasileira de Futebol precisou dessa figura para fazer a negociação com o Carlo Ancelotti, sendo que, publicamente, o Edinaldo falou que quem cuidava disso e quem estava cuidando disso era o Rodrigo Caetano. E a gente viu que não foi o Rodrigo mas Caetano. não era. Pois é. Então, assim, quem? Quem é esse cara? Por que que esse cara fez a negociação com o Carlo Ancelotti? Você saberia me explicar, ô Monique? Então, essa é uma pergunta. A resposta cravada dessa pergunta é aquela pergunta de $1 milhão. Mas eu vou te trazer algumas coisas que eu sei de informação, né, desse cenário, que de fato é um cenário muito curioso, porque você pensa, o Edinaldo Rodrigues tem com ele hoje o cara que é o principal profissional do nosso país nessa função de diretor executivo, de CEO, de coordenador executivo, enfim, cada lugar vai ter um nome, mas que se trata do Rodrigo Caetano, que é um cara cobiçado por vários clubes do Brasil, que já trabalhou nos principais clubes e que pelo currículo dele foi escolhido para assumir essa função na CBF, que seria o cara que teria total condições de negociar com qualquer treinador do mundo pela CBF. Mas não foi isso que aconteceu. Embora o Edinaldo publicamente dissesse que a decisão seria deles ali em conjunto, compartilhada, o Rodrigo ele não foi envolvido nessa negociação em nenhum momento. Ele está sendo envolvido a partir de agora, que hoje eles embarcam para a Europa, o Rodrigo e o Juan, para se reunir com o Ancelotti e cuidar da parte prática, né? Da questão ali do dia a dia, de fechar a lista, de questão operacional, formação de comissão técnica, essas coisas. A negociação, desde 2023, quando ainda nem existia o Rodrigo nesse cenário, ela sempre foi conduzida pessoalmente pelo Edinaldo. E mesmo agora, tendo um emissário na Europa, o Edinaldo falava diretamente com o Ancelotti, trocava mensagens, ligava, enfim. O que a gente teve de informação no início da situação é que a CBF queria ser discreta no processo, que a ideia não era ter uma pessoa da CBF lá, esse Diego Fernandes era uma pessoa que não tem nenhum vínculo com a entidade e que seria de uma forma mais discreta, mas a gente sabe que não teve nada de discreto e que depois todas as informações vazaram e que o Real Madrid entrou na parada também, a CBF precisou recuar na negociação, enfim, discreto não foi, né, André? O que eu tenho de informação sobre o Diego Fernandes? Ele é um cara que trabalha num universo ali financeiro da Bolsa de Valores, de fato ele não tem nenhum vínculo com a CBF, ele circula nos corredores da CBF há bastante tempo, muito antes de Edinaldo Rodrigues, mas ele não tem vínculo com a entidade. Eu vou te dizer que ele passou despercebido para mim em vários momentos e que depois que ele saiu na mídia como sendo o emissário da CBF, eu fui conversar com várias pessoas que convivem comigo no dia a dia de cobertura da seleção, e aí que eu fui me dar conta que ele é um cara que circula em hotéis onde a CBF, onde a seleção está hospedada em data FIFA, que ele vai a treinos. Aí eu vi uma foto dele com o Edinaldo no treino da seleção lá no estádio do Peñarol, no jogo contra o Uruguai, quando ainda era o Diniz, o técnico, em 2023. E aí eu comecei a me lembrar dele, que assim, sempre que eu vou pro treino, né, eu tô de olho no que tá acontecendo no entorno, mas eu tô muito mais focada no treino, e ele era um cara que nunca tinha, que sempre passou despercebido para mim, nunca foi uma figura que eu visse, que eu batesse o olho e falasse, eu conheço essa pessoa. Então, assim, ele não tem uma relação direta com o futebol, ele trabalha nesse mercado financeiro, de bolsa de valores, enfim, tem relação com os jogadores, com pessoas do meio, inclusive, né, foi noticiado que ele tem relação com o pai do Neymar, e pelo que eu pude apurar, de fato, ele é uma pessoa que circula muito bem no grupo do Neymar. Inclusive, aquele jogo que nós estávamos na Fonte Nova, você vai lembrar, o pai do Neymar estava nesse jogo, mesmo sem o Neymar estar convocado.
Neymar pai estava num camarote bem embaixo de onde eu e você estávamos acompanhando o jogo, e o Diego Fernandes estava lá também, inclusive foi tirada uma foto, Neymar pai, Diego Fernandes e Edinaldo Rodrigues. Então, o que a gente tem de informação é isso, ele não é uma pessoa assim muito pública, não tem perfis em redes sociais, daquelas que a gente coloca o nosso currículo, o nosso histórico profissional. Ele é uma pessoa mais reservada nesse sentido, mas ele sim, há muitos anos circula nesse ambiente de CBF, nesse ambiente de seleção, e é essa pessoa que não tem um vínculo direto com o futebol, não negocia jogadores, não fala por clubes, mas tem essa relação mais em termos de mundo financeiro e bolsa de valores. Agora, o porquê exatamente, eu acho que a gente vai ter mais informações em breve, mais detalhadas de por que essa pessoa, por que essa figura especificamente para falar pela CBF, mas fato é que Fabrício Romano ontem, por exemplo, divulgou uma foto do Ancelotti com o Diego Fernandes e era ele quem estava tocando isso, e quando ele ligou de Madrid e deu o ok, o presidente Edinaldo Rodrigues coordenou tudo para que o anúncio oficial fosse feito, independente de Real Madrid, independentemente de qualquer outra coisa. Você precisa de intermediário para fazer qualquer tipo de negociação se você não tem acesso direto à pessoa. Ó, eu quero comprar uma casa. Eu não sei quem é o dono da casa, mas eu conheço quem é o dono da casa, é uma pessoa que trabalha profissionalmente com isso, um corretor de imóveis que já vendeu essa casa uma vez, que conhece os vizinhos, que conhece a região, que eu preciso de um intermediário. Não é o caso do Ancelotti com a seleção brasileira. O Ronaldo Fenômeno já disse publicamente que deu o telefone ao Edinaldo e que fez o meio-campo, que colocou os caras em contato. O próprio Edinaldo já tinha negociado lá atrás, naquela outra tentativa, diretamente. Sim, ele fala direto com o Ancelotti. Que coisa Ancelotti. O Ancelotti é raposa velha. O Ancelotti deve saber onde ele está se metendo. É uma coisa que o Arrigo Sacchi, que foi técnico do Ancelotti, falou numa entrevista agora com o PVC, que eu li aí, falando assim, cara, o Ancelotti é uma das poucas pessoas no mundo com a leitura do que tá acontecendo, do que tá rolando, assim, diz que ele não conhece ninguém que tem essa leitura e essa intuição mais aguçada do que o Ancelotti. Então André, é bom ele ficar esperto e abrir o olho. não, e a gente tem que lembrar que em 2023 estava tudo muito bem encaminhado, tanto estava que o Ancelotti chegou a assinar um termo de compromisso que não tinha validade jurídica, mas que ele queria vir. E aí, em 2023, acontece o mesmo cenário político de agora. O Edinaldo é retirado da presidência. Na ocasião, eles definem um interventor, foi o presidente do STJD, e o Ancelotti dá para trás e acaba renovando com o Real Madrid. Então, eu acho que de lá para cá, o Ancelotti deve ter um entendimento muito maior e melhor do que é toda essa situação da CBF e se sente seguro agora para assinar, independentemente de quem esteja na presidência. Até conversando com a Tati acredita, né, que esse talvez possa ser o último trabalho do Ancelotti, se ele conseguir a sexta estrela tão sonhada, o Hexa, para a seleção brasileira, e diante do que ele já é como treinador, acho que a gente não vai ter mais discussão, mas eu acho que agora ele tem esse entendimento melhor, porque ele já viveu um pouco disso em 2023, né? Ai, ai.